Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos fazer comentários sobre o crime do artigo 289 do Código Penal, que cuida da figura do crime de moeda falsa. Este crime está no título 10 do Código Penal, que cuida dos crimes contra a fé pública. A gente tem que observar que a fé é a crença, é a confiança, é o acreditar. Então estamos observando não na fé individual, na confiança de cada um, na crença de uma pessoa determinada, mas estamos olhando para a fé pública nos crimes deste título. E neste título nós vamos observar então a coletividade acreditando, a coletividade confiando em determinada coisa, objeto, documento, dentro dos termos que a lei prevê. Vamos verificar com os senhores um conceito de fé pública do doutrinador Arturo Rocco. Arturo Rocco escreve que fé pública consiste na confiança que a sociedade deposita nos objetos, nos sinais, nas firmas exteriores, moedas, emblemas, documentos, aos quais o Estado, mediante o direito público ou privado, atribui valor probatório, e também o crédito ou crença dos cidadãos nas relações da vida comercial ou industrial. Esse conceito do Arturo Rocco reafirma que nós estamos olhando para a crença, para a confiança. Já no capítulo 1 do título 10, nós vamos encontrar o artigo 289, que vai falar da figura do crime de moeda falsa. Vamos verificar como está previsto o tipo no nosso Código Penal. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena, reclusão de 3 meses a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Este é o texto do parágrafo 1º. Este artigo 289 possui ainda outros 3 parágrafos, o 2º, o 3º e o 4º. No entanto, vamos dedicar os nossos comentários neste primeiro vídeo do artigo 289 apenas a cuidar da figura do caput e do parágrafo 1º. Por isso, apenas a leitura desta parte do dispositivo. Vamos voltar a ler o caput. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Olhando para elementos clássicos, objeto jurídico, o que estamos protegendo? Estamos protegendo a fé pública. A fé pública, a crença na autenticidade da nossa moeda metálica ou do papel moeda está sendo aqui protegido. Observo, todo o nosso sistema social depende desta crença para a sua manutenção. Trocamos os nossos bens, trocamos o nosso serviço por moeda metálica ou papel moeda, por dinheiro, e precisamos acreditar que este dinheiro poderá ser utilizado para as nossas necessidades, o que não ocorreria se a moeda for falsa. Esta fé, esta crença, esta consciência não é individualizada, mas ela é coletiva. Todos nós da sociedade acreditamos e por isso conseguimos manter o sistema social.
Vamos observar que para praticar o crime do artigo 289, não há necessidade de nenhuma qualidade especial, ou seja, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Se formos olhar para o sujeito passivo, vamos encontrar não uma pessoa determinada, mas a coletividade. Afinal, está sendo aqui tutelada a fé pública. Então, nosso sujeito passivo primário será a coletividade. Alguns autores gostam de falar que é o Estado. Vamos observar que, se quisermos estabelecer um sujeito passivo secundário, poderemos indicar aquela pessoa que eventualmente vier a ser prejudicada com a conduta da falsificação. Olhando para o elemento chamado de objetivo, ou no caso, os elementos objetivos que compõem o tipo penal. O tipo penal fala em falsificar. Falsificar é imitar o verdadeiro, imitar aquilo que é verdadeiro. Ora, se a imitação é grosseira e qualquer um de nós pode perceber que aquilo é falso, não consideraremos a prática dos crimes de falso como aqui na ideia da moeda falsa. Devemos olhar para a falsificação como sendo aquilo que imita o verdadeiro, que um ser humano a nível médio não tem condições de identificar ao olho nu que aquilo é falso. Observo a existência de um antigo julgado que falava que para ser considerado falso teria que pelo menos haver a necessidade do uso da lupa para a identificação da falsidade. Não vamos mais falar da lupa, afinal, já não é, dentro da nossa tecnologia atual, um dos equipamentos de primeiro uso para a identificação aí das questões da falsidade de moeda. Mas vamos compreender o julgado que está nos dizendo que precisamos de uma falsificação em que o homem médio, ao apreciar o ser humano ao nível médio, ao apreciar aquela cédula, aquele papel moeda ou aquela moeda metálica, não terá condições de identificar a falsidade sem um conhecimento especializado, sem o uso de algum equipamento. Então, temos aí a falsidade, fabricando-a ou alterando-a. Quando a gente falar em crimes de falso, a gente sempre vai lembrar para os senhores duas grandes categorias de falso. Uma é a falsidade ideológica, que ela não vai ser tratada aqui neste crime de moeda falsa, vai ser tratado no crime de falsidade documental. A outra categoria é a falsidade material, que vai ser tratada aqui no crime de moeda falsa. A falsidade material, enquanto categoria, possui 3 espécies: a contrafação, a alteração e a supressão. Só não está sendo utilizado aqui no crime do artigo 289 a espécie supressão. A contrafação e a alteração estão sendo utilizadas nesta figura. Observo, fabricar é criar, produzir. Quando falamos da criação, da produção do falso, estamos falando da contrafação. Veja, alguém quer criar um papel moeda falso. Então ele escolhe o papel, prepara a chapa de impressão ou programa o computador para criar a impressão. Escolhe as cores, escolhe os elementos que vão indicar a garantia da autenticidade daquela cédula falsa. Observo, ele cria,
ele produz, ele vai ter que escolher o papel que vai ser utilizado na impressão. Ele está criando, produzindo o falso. Isto é a contrafação. Mas temos aqui uma segunda espécie de falsidade material, que é a alteração, em que ele altera um elemento daquele papel moeda ou daquela moeda metálica para exprimir dela maior valor do que antes ali estava. Então a gente poderia imaginar que alguém pegaria o papel moeda, uma cédula verdadeira, autêntica, e retiraria, lavaria a cédula para retirar a pintura que está nela. E em seguida lançaria uma nova impressão sobre aquele papel, nos fazendo, ao segurar a cédula, acreditar na sua autenticidade, por sentirmos como se a cédula verdadeira fosse ao tocarmos o papel. Ora, observo, esta é a alteração. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a. Moeda metálica ou papel moeda. Moeda metálica ou papel moeda é o nosso objeto material neste crime. O objeto material é aquilo sobre o que recai a conduta. Observo, estamos cuidando do papel moeda ou da moeda metálica aqui neste dispositivo. Vale a pena a gente observar que já a súmula do Superior Tribunal de Justiça, falando sobre aquela questão do papel moeda falsificado grosseiramente. Então a súmula 73 do STJ diz o seguinte: a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato de competência da Justiça estadual. Ou seja, se não é possível falar em falsificação porque a imitação do verdadeiro ali é grosseira, não é capaz de enganar o ser humano a um nível médio, nós não teremos um crime contra a fé pública, mas poderemos ter um crime contra alguém especificamente. Então, uma pessoa enganada pode ser vítima do crime de estelionato. É o que está a nos ensinar a súmula 73 do STJ sobre a questão do nosso objeto material, que é o papel moeda ou a moeda metálica. Mas diz ainda a lei, de curso legal. Ora, de curso legal significa que é o dinheiro que estamos utilizando neste momento, em que o recebimento é obrigatório no Brasil. Então, este dinheiro que hoje está sendo utilizado, que a nossa legislação determina o uso obrigatório, o seu recebimento obrigatório, é o que pode ser objeto aqui na prática da moeda falsa. Vamos observar que a lei ainda fala de curso legal no país ou no estrangeiro. Nós aderimos à Convenção de Genebra do ano de 1829. Então nós fazemos também a proteção da moeda utilizada em outros países, do dinheiro utilizado em outros países no estrangeiro. Por quê? Queremos a reciprocidade, queremos também que o nosso dinheiro lá seja protegido em razão de eventuais falsificações. Quando a gente vai falar do elemento subjetivo, este crime tem por elemento subjetivo o dolo, o ânimos, o desejo, a vontade de falsificar, tendo uma consciência, a consciência do curso legal no país ou de que aquela moeda é de curso no estrangeiro. Então tem que ter esta vontade, esta consciência
Dolo é vontade e consciência. Alguns autores estabelecem que nesta consciência tem que se reconhecer a possibilidade da moeda falsa entrar em circulação. Acreditamos que se há uma imitação do verdadeiro capaz de enganar o homem médio, mesmo que a gente coloque após falsificar dentro da gaveta e embaixo de vários livros, aquilo constituiu o crime do artigo 289, pois houve a vontade de falsificar, temos a consciência exigida e, lógico, se foi criado, poderá entrar em circulação em determinado momento. O dolo aqui é um dolo genérico. A lei não diz por que o agente falsifica, mas apenas estabelece a conduta do tipo falsificar, fabricando-a ou alterando-a. Não temos qualquer espécie culposa, nem no que vamos verificar neste vídeo, nem nos parágrafos que se seguem. Vamos lembrar que, em relação à classificação doutrinária, este crime é um crime de perigo comum, porque atinge toda a coletividade. E é um crime de perigo abstrato, porque a lei não exige no tipo penal a prova de uma lesão ou de um risco à fé pública. O perigo à fé pública não precisa ocorrer de forma provada, ou seja, basta falsificar e já estamos presumindo a ocorrência do perigo à coletividade. Em relação à consumação, esse crime se considera consumado com a efetiva falsificação, tanto faz-se com a fabricação ou com a alteração. Vejam, este crime não exige o resultado, que é que a fé pública venha a ser exposta a perigo. Então estamos diante de um crime formal. O que é mesmo um crime formal? O crime formal é aquele que descreve conduta, descreve o resultado e não exige o resultado para a sua consumação. Quando a gente vai perguntar se esse crime de moeda falsa admite tentativa, a gente olha que esse crime de moeda falsa, além de ser um crime formal, é um crime plurissubsistente. Vejam, fabricar a moeda falsa não é possível apenas com um único ato. Alterar, então, gera a necessidade de retirar um elemento e colocar outro no lugar. Então, qualquer uma das duas formas, vamos encontrar que o crime é plurissubsistente, praticado com 2 ou mais atos. Se possuímos mais de um ato para a realização do crime, é possível iniciarmos a execução e não concluirmos, não chegarmos à consumação por haver, por circunstâncias alheias à vontade do agente, a obstrução do caminho até a consumação. Vamos verificar ainda também que a ação penal do crime de moeda falsa é uma ação penal pública incondicionada. A lei não faz previsão a qualquer hipótese de exceção. Adotamos a regra do artigo 100. No silêncio da lei, a ação penal é pública incondicionada. Podemos observar que a lei se preocupou em ter outros dispositivos que também olhassem a proteger a nossa moeda. E vamos encontrar, por exemplo, na Lei de Contravenções Penais, o artigo 43. O artigo 43 da Lei de Contravenções Penais tem a seguinte citação: recusar-se a receber, pelo seu valor, moeda de curso legal no país. Pena multa. Observo, se
impedimos, proibindo com uma contravenção penal que alguém venha a recusar receber pelo valor daquele papel moeda, daquela moeda legal de curso no país, estamos garantindo que as pessoas terão confiança, crença de que podem utilizar o nosso dinheiro, que ele será recebido no comércio, que ele será recebido pelos prestadores de serviço. É a contravenção penal do artigo 43. Ainda em uma outra forma de proteção, vamos encontrar a contravenção penal do artigo 44. Usar como propaganda de impresso objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Pena, multa. Vejam, mais uma vez, aqui olhando para proteger o nosso dinheiro, porque alguém vai estampar em uma propaganda a impressão da nossa moeda, de forma que uma pessoa rústica, uma pessoa inexperiente, uma pessoa menos aculturada pudesse ser enganada, confundindo o autêntico com aquilo que é uma mera cópia, que é uma mera propaganda. Então, duas figuras contravencionais que trazem a pena de multa visando proteger o nosso dinheiro dentro do sistema. Observamos que o ato de falsificar uma única moeda, que seja uma única moeda metálica, constitui o crime do artigo 289 caput. Mas o ato de falsificar uma quantidade enorme de papel moeda ou moeda metálica, um grande valor, constituirá ainda assim um único crime de moeda falsa do artigo 289. Para isto, o juiz, ao aplicar a pena, possui aquela diferença entre a pena mínima e a pena máxima previstas no tipo penal. Vamos verificar também com os senhores que, neste contexto, qualquer moeda que tenha a capacidade de iludir, de enganar, sendo falsificada, constitui a prática delitiva do artigo 289. Observando o parágrafo 1º deste artigo 289, temos o crime subsequente à falsificação. Diz o parágrafo 1º: nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Observo que esta figura do parágrafo 1º cuida justamente da circulação da moeda, ou seja, estamos olhando para um dispositivo que determina a aplicação do caput, que será utilizado para o falsificador? Não. O falsificador que fizer posteriormente circular a moeda responderá por um único crime, que na figura do caput do artigo 289. Esta figura é para aquela pessoa esta figura do parágrafo 1º é para aquela pessoa que não é o falsificador, é para aquela pessoa que, não sendo o falsificador, vai pôr a moeda em circulação. Então ele recebe a moeda do falsificador e faz a circulação. Este agente vai responder pelo parágrafo 1º. Observamos aqui que o parágrafo 1º é um crime de condutas múltiplas. É um tipo penal alternativo, porque traz diversos verbos núcleos.
diversos verbos a serem realizados pelo agente. Continuamos tendo o mesmo objeto jurídico, que é a fé pública. Continuamos tendo como sujeito ativo qualquer pessoa. Temos um crime comum. Não exige qualidade para o sujeito ativo. Continuamos tendo a coletividade, o Estado, como nosso sujeito passivo primário. E como nosso sujeito passivo secundário, aquela pessoa que venha a ser prejudicada com a circulação da moeda falsa. Observamos, estamos olhando para aquela pessoa que por conta própria ou alheia importa, faz entrar no território nacional, exporta, faz sair do território nacional, adquire, obtém para si onerosa ou gratuitamente, vende, transfere por certo preço, troca, permuta, faz o chamado escambo. Não sei se os senhores se lembram de escambo. Escambo é sinônimo de troca, de permuta. Cede, entrega a outrem, doa, transfere, empresta, entrega com a condição de haver restituição, guarda, tem sob os seus cuidados, introduz na circulação, passa a moeda para terceiro de boa fé. Observamos, são vários os verbos previstos na circulação de moeda do parágrafo 1º. A realização de qualquer deles gera a prática consumada do parágrafo 1º. Realizou a figura de qualquer dos verbos e o crime estará consumado. Vale fazer a menção que não depende de qualquer outra consequência. Este crime é formal, não precisamos de qualquer outra consequência. Vale também o destaque que no verbo guardar, a doutrina aponta o crime como permanente. Lembro, num crime permanente, a consumação se prolonga no tempo e é possível realizar, a exemplo, a prisão em flagrante a qualquer momento, pois o crime está se consumando no tempo, o crime está ocorrendo naquele momento. Vamos verificar que a tentativa deste crime é admissível, igual o caput, então, admissível a figura do caput na tentativa, admissível a figura do parágrafo 1º na tentativa. Gostaria de observar aqui ainda a questão de alguns posicionamentos que extraímos da jurisprudência. A introdução de moeda falsa na circulação só é crime autônomo quando não praticado pelo autor da falsificação. Dissemos, se quem falsifica é que vai fazer a circulação, só responde pelo caput do artigo 289. Se não é quem falsificou que vai realizar as condutas do parágrafo 1º, então vai aparecer como um crime autônomo. Este agente responderá pelo parágrafo 1º. Se o falsificador faz circular as moedas falsas, responde por um só crime. Artigo 289, caput. Posição também da jurisprudência que acabamos de mencionar. Configura o crime de introdução, se não houver prova do agente ser o falsificador. Na mesma linha. Se eu não posso provar que aquele que está fazendo a introdução em circulação do papel moeda ou da moeda metálica, eu vou considerá-lo incurso na figura do parágrafo 1º. Não poderei responsabilizá-lo pela figura do caput. Observamos, essas são as notas que faríamos em comentário sobre o crime de moeda falsa neste primeiro vídeo, onde falamos do caput e do parágrafo 1º. Estaremos no próximo vídeo sobre o crime de moeda falsa fazendo comentários
do parágrafo 2º ao parágrafo 4º desta figura penal. Muito obrigado por sua atenção.